Bom dia a todos, mais uma vez. A palavra de hoje tem tudo a ver com consumismo. É por isso que o tema da palavra de hoje é "está consumido". E o consumismo é um problema que sempre existiu na sociedade, que existe hoje e que tem a tendência de aumentar cada vez mais. Fato é que as pessoas têm se endividado loucamente para comprar muitas coisas, tudo em excesso, mais do que elas precisam, mais do que um dia precisarão. Nós compramos roupas em excesso, nós compramos sapatos em excesso, bolsas, relógios, compramos carros, casas, compramos até comida em excesso. Você pode até estar pensando, ele está falando de mim. Não estou. Fiquem tranquilos, fique tranquila, porque eu não sei como você vive, eu não sei onde você gasta o seu dinheiro, eu não fico te seguindo nas mídias sociais, né? Se você me pedir um request, eu vou negar, tá? Então fique tranquilo, eu nem conheço vocês fora daqui, mas eu conheço 3 pessoas da nossa igreja, 3 membros da nossa igreja, que são consumidores natos, e são da nossa igreja. E eu convivo com elas todos os dias. As minhas filhas. As 2 mais velhas, elas já estão até um pouco melhor. Mas a caçula, sabe, ela é consumidora de carteirinha. Ela tem a carteirinha de consumidora. Se existisse um fã-clube de consumismo, ela seria a presidente assim de lavada. É um monstro, bichinho. Na cabeça dela, quando a gente vai passear, quando a gente vai no shopping, ela tem que sair com alguma coisa na mão. Ela tem que comprar alguma coisa. Se a gente passa na frente da sorveteria, sorvete. Se a gente passa na frente do quiosque de cookie, eu quero cookie. Se a gente passa na frente da livraria, livro. O que é bom? Se a gente passa na frente da loja de brinquedo, brinquedo. Se a gente passa na frente da loja de móveis, um sofá-cama. Mas filha, por que isso aqui é um sofá-cama? Quando a gente passa na frente da Tok Stock, ela fala, a gente tem que comprar alguma coisa. Mas por que você quer alguma coisa Tok Stock? Você tem 6 anos, pelo amor de Deus. E agora que a gente tem um cachorro, quando a gente vai no pet shop, quer comprar tudo para ele. Tudo. Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Mas minha filha, que monstro! E seria cômico, de verdade, se não fosse trágico tudo isso. Porque assim como a minha filha associa a sua ida ao shopping às compras, cada loja com o seu produto, nós fazemos as mesmas coisas com Deus. Associamos a Deus os nossos mais variados pedidos. Nós pegamos o consumismo, o nosso consumismo do dia a dia, e o colocamos na nossa relação com Deus. Não que a gente não possa pedir as coisas para Deus, a gente deve pedir as coisas para Ele. Mas não pode ser só isso. Não pode existir só isso na nossa relação com Deus. É por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer nessa manhã é sobre o nosso consumismo das coisas de Deus e do próprio Deus, tendo como base o texto que está em João, capítulo 19, versos 28 a 37. A palavra diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro.
Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu disso deu testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém. Esse cenário que nós acabamos de ler, no Evangelho de João, ele é um pouco mais detalhado. O apóstolo João ele faz questão de documentar as últimas falas de Jesus, que vão além do Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? João escreve ali a ordem que Jesus lhe dá, de que dali para frente a Maria, a mãe de Jesus, seria a sua mãe, que ele deveria cuidar dela. Então Jesus está pendurado na cruz, nos seus últimos momentos. E Jesus, sabendo que tudo estava concluído, que tudo estava ali fechado para que se cumprisse a Escritura, Jesus vai dar um brado, Jesus vai dar uma declaração final sobre todas essas coisas. Mas talvez, vencido pela desidratação, talvez vencido pelo cansaço, ou até mesmo pelo sofrimento, essa declaração que Jesus vai dar não vai soar tão vitoriosa. Assim como esse cenário ensanguentado da cruz, cheio de morte, não parece ser um cenário de triunfo. Então, antes de Jesus morrer, ele tem um último ato, que é pedir algo para beber. Então, alguém estava ali embaixo, um homem estava ali embaixo, ao pé da cruz. E esse homem pega uma esponja, ele embebeda numa solução que era água com vinagre, que era comum as pessoas beberem para matar a sede. Ele coloca numa vara e levanta até Jesus. Jesus, tendo provado, ele vai dar o brado final, ele vai dar a declaração final dizendo: está consumado. E o Evangelho de Lucas vai dizer que Jesus complementa dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus curva sua cabeça e morre. O verbo consumar, ele é entendido como terminar e concluir alguma tarefa. Mas o consumar, a conotação do consumar, não é simplesmente terminar, concluir uma tarefa. É terminar, concluir uma tarefa com êxito. É ter tido êxito naquilo. É terminar de maneira pontual, de maneira vitoriosa. O consumar significa isso, terminar de maneira vitoriosa, com êxito. E essa frase que Jesus diz, está consumado, ela está no tempo verbal que não tem correspondente em português. Mas a ideia é o seguinte, que uma ação foi consumada com êxito. E as consequências dessa ação reverberam até os dias de hoje. Ou seja, o estado atual que nós vivemos hoje é consequência de algo que foi feito lá atrás. E por isso que a melhor tradução, a tradução literal para o estar consumado é tem sido consumado ou tem tido êxito. E a pergunta é, o que tem sido consumado desde então? O que tem tido êxito desde então? E alguns vão dizer que é a obra de Cristo na cruz. Sim, meu querido, é isso. Mas quando nós olhamos a passagem, o trecho que nós lemos hoje, esse verbo consumado vai ser usado para descrever que a Escritura foi consumada, que a Escritura tem sido consumada. E João faz questão de escrever a Escritura, a Escritura é a palavra. Ou seja, no fundo, o que tem sido consumado até os dias de hoje é a Escritura, é a palavra. O que tem tido êxito até os dias de hoje é a palavra. E a pergunta então é, o que há na palavra? O que está na Escritura? Pois bem, que existe um Deus que é criador de todas as coisas, que criou o homem mesmo sabendo que esse homem iria traí-lo. Mas Deus então, bondoso, misericordioso, cheio de graça, Ele dá início por si só
há um plano de salvação para resgatar a criatura que o traiu. Mas o plano não é fácil. Ele tem que enviar o seu Filho único como sacrifício, para pagar o preço, para livrar o homem que o traiu das garras da morte. E Jesus morreu, como nós vimos hoje. E com a sua morte, a justiça divina foi satisfeita. A redenção foi quitada. Todos os pecados foram perdoados. A reconciliação com o Pai se tornou uma realidade. A morte foi vencida, porque Cristo ressuscitou depois de 3 dias, para nos dar esperança que nós também, os que cremos nele, vamos viver eternamente ao seu lado. Mas até lá, nós temos que viver nesse mundo. Mas fazendo o que nesse mundo? Tendo um relacionamento com Deus, para sermos transformados, aperfeiçoados à imagem de Cristo. É isso que nós temos que fazer. Ou seja, quando a gente olha tudo isso, a salvação não é algo pontual. Jesus morreu de maneira pontual e com êxito. Mas depois disso existe um processo. A salvação é um processo. Ela é algo contínuo. Tem sido consumada. A salvação não pode ser consumida por nós. A nossa relação com Deus tem que ser algo contínuo. Tem sido consumada. A nossa relação com Deus não pode ser consumida apenas. A Escritura também. Ela é contínua. Tem sido consumada. Tem tido êxito. Ela não pode ser consumida. A gente não pode simplesmente pegar a Bíblia de manhã e dizer: o que Deus vai me dizer hoje? Pois bem, vou fazer isso. Esse é consumismo. Quando a gente olha lá em Mateus 18, e você que está fazendo a quaresma, você vai identificar esse texto. É uma passagem onde talvez a gente vai entender um pouco disso que nós estamos falando aqui. O cenário é o seguinte: Pedrão chega para Jesus e diz: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, Pedro, eu te digo que até 70 vezes 7. Então Jesus começa a contar uma parábola. Ele vai dizer o seguinte: existia um rei, e um dia esse rei decidiu fazer o acerto de conta com todos aqueles que o deviam. E nisso foi trazido um homem que lhe devia uma imensa quantidade de prata. E sabendo o rei que esse homem não tinha condições de quitar a sua dívida, o rei manda vender a sua família, tudo o que ele tinha, para que essa dívida fosse quitada. Mas ao ouvir o veredito tão duro desse rei, esse homem então se prostra diante do rei, se humilha pedindo um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo, porque ele faria de tudo para quitar essa dívida. O rei não lhe deu mais um prazo, o rei não lhe deu mais tempo. O rei, movido pela sua compaixão ao ver esse homem se humilhando, cancelou toda a sua dívida. Então esse homem sai da presença do rei, aliviado. Mas na saída ele encontra um servo seu, que lhe devia uma boa quantidade de dinheiro, mas que era irrisória, perto da imensa quantidade que ele devia ao rei. Então esse homem agarra o seu servo pelo colarinho e obriga e exige receber tudo o que ele está devendo. Mas a reação desse servo é a mesma que ele teve diante do rei. Ele se prostra, ele se humilha, ele pede um pouco mais de tempo, um pouco mais de prazo. Mas o seu pedido é negado. Esse servo é jogado na prisão, até que toda a sua dívida fosse paga. Olhando todo esse cenário, estavam os outros servos, que sabiam que o rei havia perdoado esse homem severo. Então esses servos vão falar com o rei, que o chamam de volta. O rei o chama de volta e diz: servo mau, eu perdoei a sua dívida, a sua imensa dívida, porque você implorou. Não deveria você ter a mesma misericórdia para com seu servo? E esse homem, então,
não tem só a sua família vendida, tudo que ele possuía vendido. Ele não vai preso. Mas Deus não, o rei, o envia aos torturadores, até que toda a sua dívida seja paga. A ideia desse texto é que esse homem que foi atingido pela misericórdia do rei, passasse isso adiante, que a misericórdia continuasse. Tem sido consumada. Que essa misericórdia que o atingiu transformasse o seu coração e que essa transformação tivesse uma consequência que fosse contínua. Tem sido consumada, mas não. Esse homem consumiu a misericórdia do rei e foi um consumo pontual. Só isso. Então, diante de todas essas coisas, nós temos que fazer uma reflexão sincera. Será que nós mesmos não somos consumidores pontuais das coisas de Deus? Do seu perdão, da sua graça, da sua ajuda, da sua misericórdia, da sua salvação, e até mesmo de Deus? Será que não somos apenas consumidores pontuais de Deus? Ou será que a Escritura tem sido consumada em nossa vida? Será que a Escritura tem tido êxito em nossa vida? Será que ela tem nos transformado? E a Escritura tem tido êxito? Porque se em nossas vidas não existe nenhuma evidência de que a Escritura tem tido êxito, de que ela tem sido consumada em nós, muito provavelmente, meus queridos, somos apenas consumidores de Deus, das coisas de Deus. Somos consumidores da igreja. Nós buscamos e clamamos a Deus quando existem necessidades e desejos pontuais. E quando a gente consegue o que a gente quer, a gente simplesmente pega aquilo e vai embora. Vai viver a nossa vida como se Deus sequer existisse. É como se a gente estivesse declarando nessa hora que está consumido, que eu consumi. E é isso que tem acontecido. Como temos lidado com Deus? Como você tem lidado com Deus? Como se Deus fosse um supermercado, que você pode ir lá e pegar aquilo que você quer, aquilo que você necessita e simplesmente ir embora, viver a sua vida. Ou senão, você tem vivido uma relação íntima, um relacionamento íntimo com Deus, e que aquilo que Jesus fez naquela cruz reverbera na sua vida até hoje. Se nesse relacionamento a Escritura tem sido consumada na sua vida, se ela tem tido êxito na sua vida, como temos vivido, meus queridos? No trecho final dessa passagem que nós lemos, ela diz que era uma sexta-feira, que no sábado era um dia especialmente sagrado, era a Páscoa. E os judeus não queriam que ficassem corpos pendurados na cruz. Os romanos, eles deixavam os corpos pendurados lá. Geralmente quando você é crucificado, você morre por asfixia. Isso às vezes demoravam horas, às vezes dias. Os romanos, segundo um cara chamado Joséfo, que é um historiador, eles deixavam os corpos apodrecendo na cruz, para serem comidos pelos abutres, pelas aves do céu. Mas os judeus não, dessa vez eles pediram aos romanos, que eles não queriam ver corpos ali para celebrar o seu sábado sagrado. Então eles pedem para os romanos quebrarem as pernas dos que foram crucificados, porque assim eles não poderiam se sustentar, assim eles morreriam mais rapidamente. Então os romanos, com um bastão metálico, quebram a perna do primeiro homem que foi crucificado ao lado de Jesus. Depois eles quebram a perna do outro que foi crucificado. E quando eles chegam em Jesus, eles constataram que Jesus já estava morto. Então, para realmente verificar que Jesus estava morto, um deles pega uma lança e a enfia na lateral do corpo de Jesus, e a palavra diz que imediatamente saíram dali sangue e água. Mas esse procedimento cruel com Jesus
não foi apenas para constatar a sua morte. João vai terminar esse trecho dizendo que todas essas coisas aconteceram, ou seja, as suas pernas não foram quebradas, nenhum dos seus ossos foi quebrado. A sua lateral foi perfurada, transpassaram a Jesus, para que a Escritura fosse cumprida, para que a Escritura tivesse êxito, para que a Escritura fosse consumada. E a pergunta é: ela tem sido consumada na sua vida? Depois de tantos anos frequentando a igreja, a Escritura encontra êxito na sua vida? Que o nosso bondoso Deus possa nos abençoar, nos guiar e nos dar disposição de largarmos de uma vez por todas esse pecado que é o consumismo das coisas de Deus e por Deus. E que Ele possa nos dar a chance, a graça de vivermos uma vida onde a Escritura tem êxito em nós. Eu gostaria de orar com vocês nessa manhã. E a gente vai cantar um louvor logo em seguida. Queria que você pudesse fechar os seus olhos e que você pudesse, com sinceridade, fazer uma reflexão. Como tem sido o seu relacionamento com Deus até hoje? É um puro consumismo, que você o procura só nas horas que você precisa, ou quando você quer alguma coisa? É um supermercado onde você vai lá e pega todas as coisas, enche seu carrinho, e depois vai embora, simplesmente, sem nem precisar pagar a conta? Você tem vivido como um consumidor das coisas de Deus e de Deus? Meu querido, eu queria te dizer nessa manhã, que o nome disso é pecado. Que o nome disso é pecado. Que Cristo não morreu naquela cruz para dar acesso a um supermercado, mas que Ele morreu naquela cruz para que você pudesse ter acesso a esse Pai maravilhoso, que quer se relacionar com você, e mais, que sabe tudo aquilo que você precisa, mesmo antes de você pedir. Então, se a sua relação com Deus é de consumismo, você precisa pedir perdão. E depois disso, pedir disposição a Deus, para conhecê-lo melhor, para viver com Ele, para ter um relacionamento com Ele, para que a Escritura, para aquilo que Cristo fez naquela cruz, reverbere e tenha consequências na sua vida hoje e até o final. Então peça disposição ao nosso Senhor, para que você possa viver esse relacionamento. Vamos ter alguns minutos de oração e vamos cantar um louvor logo em seguida. Vamos orar. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, e seja com todos aqueles que decidiram abandonar de uma vez o consumismo das coisas de Deus e do próprio Deus, para viver com Ele um relacionamento, onde a Escritura reverbera, onde a Escritura tem êxito em suas vidas, de agora e para sempre. Amém.